Senhor, nós te agradecemos por tudo que tens feito nesse lugar. Deus, nós te pedimos que esse momento de painel seja esclarecedor, que tu possa, Senhor, continuar revelando a tua vontade, estratégias em nosso meio. Abençoa os teus servos que irão, Senhor, trazer esclarecimento através dessas perguntas. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós teremos o seguinte procedimento. Teremos 3 perguntas que já foi previamente feita, né, para o pastor Ronaldo Lidório e o pastor Mário Veiga. E eles terão 5 minutos para responder as perguntas e, após isso, vocês poderão formular também algumas questões. E eles ficarão à vontade também para responder. Então, nós vamos começar, já que nós estamos aqui nessa ordem, o pastor Ronaldo está ao meu lado, vamos nessa sequência aqui, e eu vou fazer a primeira pergunta, que já foi elaborada previamente. Pastor Ronaldo Lidório, como diagnosticar que a igreja local necessita de revitalização? E a partir daí, como desenvolver um plano de ação para essa igreja local? Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Bom pensarmos sobre esse tema, revitalização. Eu creio que, primeiramente, é preciso relembrar que diferentes igrejas adoecem de diferentes formas. Há igrejas em que o adoecimento vem de uma falha ou uma fraqueza no ensino da palavra de Deus. O púlpito é fraco. Há igrejas em que o púlpito é forte, mas não há pastoreio, não há um acompanhamento pessoal saudável, especialmente em meio a crises. Há igrejas onde há um púlpito forte e pastoreio, mas, por exemplo, a igreja experimenta situações de divisão, de panelinhas, há crises na área da comunhão. E há outras em que há tudo isso, ou seja, áreas fortalecidas, mas a igreja não evangeliza. Conheço igrejas, por exemplo, que evangelizam os de fora e possuem até mesmo elaborados planos missionários no exterior, fora do Brasil, mas que estão perdendo seus próprios filhos, não evangelizam aqueles que são de casa. Com isso eu quero dizer que diferentes igrejas adoecem de diferentes formas. Não há, portanto, um remédio, uma medida única para todas as igrejas enfermas, quebradas, enfraquecidas. É preciso, em primeiro lugar, com oração, discernimento, sabedoria e muito zelo, é preciso identificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquela igreja local. Quanto aos pontos fortes, valorizá-los e até mesmo usá-los para que possam assim influenciar os pontos mais enfraquecidos, e quanto aos pontos fracos, aí, portanto, entrar justamente com um plano de ação. Portanto, o primeiro passo é a oração, buscar ao Senhor e identificar a raiz daquele adoecimento da igreja local, e assim, com este diagnóstico em mãos, começar realmente a traçar um plano de ação que venha de maneira cirúrgica a tratar de cada um daquelas fontes de adoecimento. Nós apresentamos até mesmo no seminário hoje à tarde um método chamado Vitalis, que é um método de diagnóstico de igreja local, mas há outros. O importante é que seja seguido uma metodologia clara para se perceber quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Quanto aos pontos fracos, e aí eu encerro a minha colocação, há diversas formas de serem fortalecidos, mas eu creio que a teologia e prática paulina de revitalização de igrejas talvez seja realmente a mais enraizada, especialmente no Novo Testamento. Se nós observarmos como Paulo tratou das igrejas em Corinto, em Éfeso, as igrejas em geral na Galácia e também em Colossos, e observarmos também os registros doutrinários históricos no livro de Atos, capítulo 13 a 28, e conciliarmos esta resposta paulina para igrejas enfraquecidas, nós vamos perceber que Paulo possuía 4 atitudes em relação a fraquezas identificadas. A primeira era o ensino da palavra de Deus. A segunda, a oração.
A terceira atitude era o pastoreio pessoal e a quarta era a missão. Parece-me que Paulo, ao identificar que havia um problema específico na igreja local, ele ensinava abundantemente a palavra, de forma também específica sobre aquilo. Se o problema era de comunhão, era sobre comunhão. Se era de imoralidade, ele ensinava sobre santidade. Se era de questões relacionais, ele falava sobre o valor da família e assim por diante. Em segundo lugar, ele pastoreava ou enviava outros a pastorear. Em terceiro lugar, ele orava, ensinava o povo a orar e também os convocava a ter uma vida de oração naqueles assuntos. E em quarto lugar, ele convocava para a missão, ou seja, ele trazia uma perspectiva bíblica, teológica e prática de que agora, santificados em Deus, fortalecidos em Deus, a igreja cumpre melhor a sua missão. Portanto, eu creio que a percepção de que o adoecimento ele é particularizado, não é geral, um método para se analisar essas fontes de adoecimento e essa prática paulina dividida em 4 partes para justamente promover uma revitalização, um fortalecimento de uma igreja local. No final do dia, porém, nós todos dependemos de Deus. Revitalização nada mais é do que um avivamento. Revitalização nada mais é do que um momento na nossa vida em que Deus nos encontra, quebra nosso coração e em um verdadeiro quebrantamento nós passamos a sonhar com as coisas do alto. E a revitalização, via de regra, começa na vida dos próprios líderes, você e eu, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Que sincronia, pastor Lidório. Pastor Sérgio falou aqui que igreja não é uma franquia. Então as soluções realmente dependem do Espírito Santo de Deus para cada particularidade de cada igreja local. Mas eu tenho outra pergunta para lhe fazer, uma segunda pergunta, que é o seguinte: quais as consequências mais relevantes dessa mudança na dinâmica da igreja local? Como a igreja pode ser relevante tanto em sua comunidade, no caso local, como também nos confins da terra? Para você. Muito bem, eu creio que a igreja, a natureza da igreja, segundo a palavra de Deus, descreve que a igreja ela é relevante. A igreja ela pode ser mais relevante, mais impactante, ela pode gerar mais transformação pela fidelidade com o Evangelho, quando essa igreja é uma igreja saudável, fortalecida. A igreja ela é percebida como irrelevante por alguns, especialmente pela própria sociedade, à medida que essa igreja é enfraquecida, é quebrada e assim por diante. E quando eu falo sociedade, não quero dizer apenas os de fora. Hoje à tarde nós falamos, por exemplo, sobre o que tem feito os filhos dos cristãos se afastarem da fé cristã e da igreja local. Muitas vezes nós apontamos o dedo para fora dizendo, é a escola, são os amigos, é a ideologia, é a universidade, mas eu creio que talvez o principal motivo é que eles não estão se encantando com a igreja. Eles veem na igreja muitas vezes competição, divisão, críticas, fofocas, eles veem um mundo de vaidades, muitas vezes que eles não percebem nem mesmo a sociedade não cristã, seja no emprego onde ele está, seja uma classe de aula universitária e assim por diante. Portanto, eu creio que uma das maneiras da igreja ser relevante dentro e fora, a partir da própria família, para ganharmos nossos filhos e nossos netos e para impactar a sociedade local e também a sociedade transcultural, é essa igreja estar fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Eu costumo pensar que Paulo, ele entende que há 7 atitudes cristãs que fortalecem o povo de Deus. São marcas de uma igreja ou de um cristão fortalecido no Senhor. A primeira é a palavra, é ler e meditar na palavra de Deus. A segunda é a adoração, reconhecer quem Deus é, o que Ele fez por nós. Seja uma adoração individual ou coletiva, seja uma adoração mais privada ou pública. A terceira é a comunhão, é caminhar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta, a oração, não apenas orar antes das refeições, mas ter uma vida de oração em nome do Filho, em uma conversa de diálogo continuada com o Pai. A quinta atitude é a santidade, é buscar de maneira intensa e intencional uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, as boas obras, chorar com quem chora, abraçar aquele que está aflito de coração. E a sétima, a evangelização, abrir a nossa boca e falar quem Deus é e o que Ele fez por nós.
Portanto, uma igreja fortalecida é uma igreja onde há palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. E tudo isso impacta tanto os de dentro quanto os de fora. E eu acho que uma igreja encantada com o evangelho, essa igreja não consegue apenas evangelizar o seu próprio bairro, mas é uma igreja também que ela abre o seu coração para essa grande necessidade de evangelização no mundo perdido, seja perto ou seja longe. Há mais de 7 mil povos na terra, com menos de 2% de presença cristã evangélica. Mais de 3 mil povos na terra, onde não há presença de nenhum missionário. Cerca de 1.600 línguas, onde não há nem mesmo um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. Portanto, uma igreja fortalecida no Senhor, com essas marcas de espiritualidade, é fatalmente uma igreja relevante. O que eu estou dizendo em outras palavras é, você quer que a sua igreja seja altamente relevante? Não pense nessa igreja ser relevante. Pense nessa igreja ser uma igreja quebrantada, que ama o Senhor Jesus, que ama a palavra de Deus, tem uma vida de oração, se preocupa com a santidade, se envolve com as boas obras e que ama a evangelização, pregação do Evangelho de Cristo. Assim, essa igreja ela será relevante. Pastor Ronaldo, o que você poderia me dizer acerca da ênfase que nós estamos vendo nos nossos dias, desde o Manifesto Missional, em 2011 até hoje? Você acredita que isso pode precarizar aquela visão missionária que você acabou de falar, da igreja local, mas também esse amor pelas nações e pelos confins da terra? É uma boa pergunta. Eu creio que eu percebo que há igrejas que são igrejas com um foco mais local, da igreja como uma comunidade local que impacta a própria sociedade. E este foco ele é tão fortalecido que tem preterido essa igreja de ser missionária. Poderíamos dizer, e parece uma incoerência, mas se tornam igrejas missionais que não são missionárias. Por outro lado, há igrejas missionárias com foco mais externo, com a pregação mais distanciada, igrejas que enviam missionários para a Índia, para o Paquistão, para a região amazônica, possuem suas conferências missionárias e assim por diante, mas uma igreja que não atravessa a rua, não tem nenhuma relevância para a sociedade, o bairro onde ela está localizada. Poderíamos dizer, também sob pena de sermos aqui paradoxais, que seriam igrejas missionárias que não são missionais. Creio que a vontade de Deus, o pensamento do Senhor Jesus, realmente era e tem sido construir na terra uma igreja que fala e ao mesmo tempo vive o Evangelho, uma igreja que ora, mas também tem boa teologia, e uma igreja que prega o Evangelho perto, ao mesmo tempo que o faz longe. Essas radicalizações, esses extremismos são nossos, por isso nós temos geralmente nossas preferências, e por causa dessas preferências, então nós muitas vezes observamos esses pêndulos e nos radicalizamos, extremamos em um lado ou outro. Mas uma igreja, segundo o coração de Deus, no meu entender, de acordo com as marcas bíblicas de Atos capítulo 2, é uma igreja que é uma bênção onde está, do outro lado da rua, e também uma bênção nos confins da terra, entre aqueles que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. Me permite uma pequena história, eu falei hoje pela manhã, pela tarde, eu repito apenas para concluir essa resposta. Juntamente com minha esposa Rossana, nós trabalhamos com o povo Concomba, de Gana, durante uns 9 anos, antes de nós irmos para a região amazônica, onde nós trabalhamos desde então. E agora no mês de julho passado, eu visitei a aldeia onde nós moramos durante esse tempo, lá em Gana, na África, e onde plantamos a primeira igreja. E ali fui visitar aquela igreja no domingo, um momento também de ajuntamento, e tamanha foi a minha surpresa, com alegria, que eu vi que agora naquela aldeia não há apenas uma igreja, mas são 4 igrejas. Então, uma igreja em cada canto daquela aldeia. A primeira, ali se multiplicou na segunda, terceira e quarta. Fiquei tão contente, tão alegre, mas logo observei que no meio daquela aldeia, da aldeia de Coni, havia também uma mesquita islâmica. E aquilo me preocupou, não havia islâmicos nem mesquita naquele lugar, quando nós lá moramos. E depois do culto da noite, então, reuni aquela liderança das igrejas e falei, olha, louvado seja Deus, as igrejas se multiplicaram, mas eu estou preocupado porque agora no meio da aldeia, uma mesquita islâmica, e bem construída,
bem central. O que vocês pensam disto? Então o presbítero, o líder mais antigo, ele disse: nós estamos tão contentes, mas foi uma resposta às nossas orações. Nós queríamos tanto evangelizar os islâmicos, mas estavam tão distantes. A gente não conseguia ir, então a gente orava por eles já há uns 2 anos. Senhor Deus, abençoe o povo muçulmano. Mas a gente não conhecia nenhum muçulmano. E de repente soubemos que 15 muçulmanos se mudaram para a nossa aldeia, construíram uma mesquita, estão no nosso meio. Que oportunidade de evangelização. Todo dia nós agradecemos a Deus aí por essa oportunidade. Eu fiquei chocado com aquela resposta e disse: mas vocês não se preocupam? E aquele líder disse: pastor, igrejas fortalecidas, elas estão prontas para a evangelização. E realmente é isso, à medida que a igreja estiver fortalecida no Senhor, ela está pronta também para confrontar o mundo, a carne e o diabo. Uma salva de palmas para Jesus, né, irmão? Isso é muito bom, glória a Deus. Vocês podem já formular algumas questões, mas agora eu vou fazer algumas perguntas ao pastor Mário Veiga. E vocês vão aí, diante do que vocês ouviram do pastor Ronaldo Lidório, formular também algumas questões. Pastor Mário Veiga, é sobre a igreja Elim. Ao longo dos últimos anos, ela experimentou um processo de mudança. Nós ouvimos ontem o senhor falar sobre isso, que levou a um crescimento espantoso e também a um processo de transformação na sociedade que ela influenciou. Que elementos lhe levaram à percepção da necessidade de enfatizar um crescimento integral da igreja, que viesse promover transformações nos indicadores de injustiça, pobreza na sociedade de São Salvador, que é o Salvador? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muito obrigado pela pergunta. Creo que tanto en lo que expuse ayer como lo que expuse hoy, Tanto quanto eu expus ontem, quanto eu expus hoje, he mencionado la respuesta a la pregunta, ¿no? eu mencionei a resposta para essa pergunta. Pero podría yo resumir diciendo que Mas eu poderia resumir dizendo: los elementos fundamentales fueron os elementos fundamentais foram el restablecer los valores del Evangelio restabelecer os valores do Evangelho que se habían perdido que foram perdidos en esse desarrollo explosivo del crecimiento numérico que la iglesia tuvo. esse desenvolvimento explosivo que a igreja teve. Ese restablecimiento Esse restabelecimento es un proceso muy largo que no ha terminado todavía hasta el día de hoy. é um processo muito longo que não ha terminado até nos dias de hoje. Pero creo que esa fue como la base fundamental. E eu creio que isso foi a base fundamental. Entonces creo que la iglesia tiene que abandonar los prototipos que hoy están muy de moda E as igrejas têm que abandonar os protótipos que hoje estão na moda para buscar las raíces de los valores evangélicos, para buscar raízes dos valores evangélicos, poderlos rescatar y vivir de acuerdo a ellos. resgatá-los e poder viver de acordo com eles. Estoy hablando de temas que hoy se hablan muy poco, Eu estou falando de assuntos que hoje se falam muito pouco, como por ejemplo la negación a uno mismo, como por exemplo a autonegação, la muerte al yo, a morte do eu, la vuelta a la integridad y a la sencillez. a volta à integridade e à simplicidade. Sobre esa base fue que posteriormente vino ya la formación y la reflexión bíblica, Sobre essa base que a gente voltou e fez a reflexão bíblica, que incluía ya el entendimiento del Evangelio como algo integral. que já fazia o entendimento do evangelho como algo integral. Esto ocurrió a través de los grupos de estudio que mencioné, Isso ocorreu através dos grupos de estudos que eu mencionei, con la facilitación de jóvenes que se encargaban de construir el conocimiento común, se carregava dos jovens que faziam a construção desses conhecimentos em comum, pero que al mismo tiempo no se quedaba solamente en la comprensión de un enfoque bíblico o teológico, que ao mesmo tempo não só ficava na compreensão teológica bíblica, sino que inmediatamente se buscaban formas de poner en práctica lo que se había aprendido. mas também buscavam formas de colocar à prática tudo aquilo que tinha aprendido. Y así es como comenzaron a surgir los primeros programas E assim foi como começaram a surgir os primeiros programas
y luego la vivencia de estas prácticas E logo a vivência dessas práticas, fueron los que dieron a la mayor parte de la iglesia que foram que deram a maior parte da igreja una nueva percepción acerca del Evangelio uma nova percepção acerca do Evangelho y del papel que ellos tenían que fungir e o papel que eles tinham que fundir dentro de las grandes esferas que hemos mencionado, dentro das grandes esferas que eu já mencionei, como es la iglesia, la familia, como é a igreja, como é a família, el trabajo y la sociedad. o trabalho e a sociedade. Yo diría que esos son los elementos básicos que llevaron a la actual condición. Esses são os elementos básicos que levaram à atual condição. Amém. Toda transformação tem suas consequências. E gostaríamos que você falasse quais foram as consequências mais relevantes durante esse processo de mudança na sua igreja. Hubo consecuencias tanto positivas como negativas. Então teve consequências tanto negativas quanto positivas. Dentro de lo negativo podría mencionar que hubo una resistencia que se desarrolló dentro de la misma iglesia. Uma negativa que eu posso dizer foi um desenvolvimento de uma resistência que ocorreu dentro da mesma igreja. Y la resistencia no venía de parte del pueblo en general, A resistência não veio da parte do povo em geral, sino que venía de los pastores. mas sim que vinha dos pastores. Y era porque ellos consideraban que el nuevo enfoque E porque eles consideravam que o novo enfoque dejaba de lado los antivalores que ellos habían aprendido por 22 años, deixava para trás os valores que eles tinham aprendido por 20 anos, relacionados con el tema del poder, de la relevancia, que era relacionado com temas de poder e relevância, de ver el ministerio como un privilegio del cual uno se sirve de las personas, e ter o ministério como algo que você se usufrui das pessoas. pero como se trataba de invertir las cosas Quando a gente se tratou de inverter as coisas, y que los privilegiados fueran los hermanos e quando os privilegiados a partir desse foram os irmãos, y que el pastor es alguien que les sirve, e que o pastor é alguém que os serve, entonces eso fue lo que desarrolló la resistencia. e foi isso que desenvolveu essa resistência. No era una resistencia tanto de enfoque bíblico o teológico, Então a resistência não foi de um enfoque bíblico teológico, porque realmente nunca hubo argumentos de parte de ellos para contravenir la concepción integral del Evangelio, porque não teve parte deles algo que eles pudessem contrapor para essa resistência contra o evangelho bíblico. sino que se basaban en temas como rumores o comentarios, Então, por eles se avançavam em temas como rumores, comentários, cosas como por ejemplo que eso era un movimiento de izquierda, coisas como, por exemplo, isso era algo de esquerda. pero como lo expliqué por la mañana cuando se dio la alternancia política en el país Como eu expliquei hoje pela manhã para vocês que teve uma alternância política no país, y después de 20 años de gobernar la derecha se pasó a gobiernos de izquierda, e depois de 20 anos do governo de direita se passou à esquerda, la posición de la iglesia no cambió. e a posição da igreja não se mudou. Y eso fue una demostración de que no era una cuestión ideológica. Isso foi uma demonstração de que isso não era uma questão de identidade ideológica. Y luego también hubo una posición que yo diría que es externa, E também eu posso dizer uma coisa que foi uma posição externa. que pues estuve hablando acerca de los conflictos que se dieron, E porque eu estou falando acerca dos conflitos que aconteceram, sobre todo pues con el poder. e sobretudo em relação ao poder. Y la raíz de esos conflictos yo diría que era E a raiz desses poderes eu poderia dizer que el choque de los enfoques, era o choque da visão. porque estos eran gobiernos de derecha que eran neoliberales E eram governos de direita que eram neoliberais y que comenzaron procesos de privatización de diversos servicios que eran públicos e anteriormente. que começaram o processo de privatização de vários serviços que eram públicos antes. Y eso pues afectaba directamente a las personas Isso afetava diretamente as pessoas y eso es lo que hacía que la iglesia pudiera salir a la defensa de las personas que estaban siendo marginadas por esa nueva condición. Isso fazia com que a igreja saísse em defesa das pessoas que eram prejudicadas por causa dessa tal posição. Y diría también que el otro tema que creaba conflicto Eu posso falar também que outro tema que causava conflito era la defensa de la vida y de las personas, era a defesa da vida e das pessoas.
de sus derechos humanos, dos seus direitos humanos, ya sea como migrantes, como niños, como mujeres, como de imigrantes, como de crianças, como de mulheres, personas que son violentadas. de pessoas que são abusadas. Eso es lo que creaba el conflicto. Isso é que criava os conflitos. Eso hablando de los aspectos negativos, hablando de los positivos. Falando agora, isso foi falando dos aspectos negativos, agora falando dos aspectos positivos. Yo diría que la más grande satisfacción era la transformación de las personas. E eu poderia dizer que a maior grande satisfação é a transformação das pessoas. Cómo ellos se apasionaban por servir a Dios dentro de la nueva concepción que se tenían. Quando ele se apaixonava de servir a Deus dentro dessa nova concepção que eles tinham Y una pasión por servir al prójimo, e uma paixão para servir o próximo. de no pensar más en sí mismo, sino que en los demás, Se não pensar em si mesmo, mas também pensar nos outros. y vivir plenamente los valores del Evangelio. E viver plenamente os valores do Evangelho. Vamos fazer uma pergunta agora mais da dinâmica interna da igreja Elim. A igreja Elim, ela é baseada em células e pequenos grupos. Qual a importância e como na igreja Elim vocês conduzem esses pequenos grupos ou células sem levar para uma visão de produtividade, de metas e de exaustão até das células? E nesse processo, como é que vocês conectam as células com servir a sociedade? Existe la tentación y el peligro de caer en el tema de la productividad. Existe a tentação e o perigo de cair sobre o assunto da produtividade. De hecho, ese era el objetivo fundamental de las células cuando comenzaron Isso de fato foi o objetivo das células quando elas começaram. y cuando se estaba todavía bajo la dirección del pastor fundador. E isso quando estava debaixo da supervisão do pastor fundador. Pero ese fue uno de los elementos que hubo que comenzar a cambiar Mas isso foi um dos elementos que precisava ser mudado. y enfatizar que el objetivo fundamental no es el crecimiento numérico, E a gente poderia enfatizar que o objetivo principal não era o crescimento numérico, sino que la iglesia desarrollando sus dones y desarrollando una tarea de discipulado. e era a igreja desenvolvendo seus dons e desenvolvendo na tarefa do discipulado. No importaría si la iglesia tuviera cero crecimiento, Não importava se a igreja tivesse crescimento zero, pero si las reuniones en las casas desarrollan el espacio para que las personas ejerciten sus dones mas se as reuniões na casa fosse um espaço propício para que as pessoas desenvolvessem seus dons y cree el espacio para poder hacer nuevos discípulos, e criar espaço para que pudesse ter novos discípulos, esa sería una iglesia celular exitosa. isso seria uma igreja celular exitosa. Entonces, este nuevo enfoque hubo que trabajarlo y lo seguimos trabajando hasta el presente. E esse foi essa visão que a gente começou a trabalhar e nós trabalhamos até o presente. Todavía hay personas que continúan teniendo la mentalidad productiva, Mas ainda a gente tem essas pessoas que têm a mentalidade produtiva. pero es algo con lo que luchamos todo el tiempo. Mas é algo que nós lutamos todo o tempo. Diría que se ha logrado bastante camino en ese aspecto. Mas pode dizer que a gente já caminhou bastante nesse aspecto. Ahora, como las reuniones en las casas se encuentran esparcidas por toda la ciudad, E essas reuniões das casas estão espalhadas por toda a cidade. eso es lo que permite el contacto con los demás vecinos y las comunidades. Isso que faz permitir o contato com os vizinhos e o pessoal da comunidade. Pero las personas que abren las puertas de su casa Mas as pessoas que abrem as portas da sua casa viven dentro de esas comunidades. e moram dentro dessas comunidades, Por lo tanto, ellos también viven en las mismas condiciones que a las personas a las cuales sirven. e elas vivem as mesmas condições das pessoas das quais elas servem. Pero esto se convierte en un método muy eficaz de diagnóstico. Isso se torna um método muito eficaz de diagnóstico. El poder saber cuáles son las necesidades que hay dentro de las comunidades. Para saber quais as necessidades básicas dentro da comunidade. Porque los hermanos mismos viven en esas comunidades. Porque esses mesmos irmãos moram dentro dessa comunidade. Y ellos saben cómo se mueven las cosas dentro de su comunidad. E eles sabem como se movem as coisas dentro da comunidade. Eso se convierte en un canal importante para la iglesia poder servir. Isso se torna um canal que se converte num canal que a igreja possa servir. Hay muchísimas iniciativas que las reuniones en las casas tienen y que parten de
de algo muy propio. E há muitas iniciativas que essas casas têm e transformam em algo muito próprio. Por ejemplo, cuando hay una persona enferma o una persona desempleada, Por exemplo, quando uma pessoa doente ou uma pessoa desempregada, esas son situaciones que atienden los grupos pequeños en las casas. isso são essas situações que atendem os pequenos grupos nas casas. Ni siquiera llegan a la iglesia, E nem sequer chega à igreja. sino que ellos se encargan de resolverlos, Mas ele se encarrega de resolver isso. porque han entendido que en eso consiste su liderazgo. E isso que eles entendem que consiste a sua liderança. De manera que sería casi imposible poder mencionar cuántas personas son ayudadas de esa forma. Por isso que é impossível saber de quantas pessoas são ajudadas dessa forma. Pero cuando ya se trata de proyectos de intervención más comunitaria, Mas quando falam de um projeto de intervenção mais comunitária, eso sí llega hasta la iglesia. isso chega até a igreja. Y ahí es donde surge ya el asesoramiento E aí quando surge o assessoramento y junto con alianzas que tenemos con otras organizaciones, e parceria que nós temos com outras organizações. se hace posible hacer de una manera más ordenada esas E intervenciones. dá para fazer uma coisa mais organizada, essas intervenções, ordenada. Y así es como las células se convierten en un elemento clave para poder atender las necesidades de la Então, comunidad. isso como a célula se torna um elemento chave para as necessidades dessa comunidade. Amém. Que painel rico, né, irmãos? Tanto a experiência dos concombas e essa visão missionária, como também essa experiência urbana lá da igreja Elim. Nós louvamos a Deus por esses movimentos. Mas agora nós vamos abrir para que vocês possam também formular suas perguntas nesse momento. Como é que vai funcionar? Vai ter um microfone que dê o pessoal do apoio aí? Ou vai ser papelzinho mesmo? É? Então, é um microfone, né? Então, pronto. Então, quem deseja, então, meu irmão, vocês usam, tem 2 microfones, a gente usa esse aqui. Pega, Leandro. Pronto, Leandro vai nos ajudar. Amém. Boa noite a todos aí. Para o pastor Mário Viegas, pela experiência do senhor aí, o nosso país, o Brasil, passou por 25 anos também de ditadura, depois por um governo neoliberal e depois um governo de esquerda, de 2002 a 2016. E hoje a gente está com um governo, um misto de neoliberal, uma coisa estranha. Mas esse governo foi... E o senhor disse, e a plateia concordou com o senhor, que a igreja não deve se aliar a partido político pela natureza transitória, né, do poder político. E a plateia concordou. Mas hoje tem um governo estranho, meio neoliberal, a gente não sabe muito bem o que é, mas o fato é que foi apoiado pelas igrejas evangélicas. Grandes eleitores do governo de hoje foram os evangélicos, que mesmo que não fossem filiados a partido político, mas apoiaram esse governo. Eu, por exemplo, eu estou no movimento social, né, sou assistente social, e eu vejo que o movimento social hoje no Brasil tem um certo receio assim, do povo evangélico, pelas as coisas que aconteceram. E eu não sei onde vai parar isso, como é que a gente vai se dar com a gente como igreja e o movimento social. Porque o governo que está aí, ele é um governo que está desregulamentando as questões socioassistenciais. E o que o senhor teria para dizer para a igreja, para nós como cristão brasileiro, pela essa experiência que o senhor teve de ter passado por governos, tanto ditadores quanto neoliberais, e conseguir traçar essa linha reta de relacionamento da igreja com a comunidade, com a sociedade? O que o senhor poderia trazer para a gente? Porque o Brasil tinha ditadores por 25 anos, depois passamos por governos de esquerda e de direita, e o presidente é um presidente neoliberal, que ele vino de movimentos sociais. Então, há muitos evangélicos apoiando o presidente, que hay que ser hablado sobre uma linha recta que da direita e da esquerda. O que você tem para dizer para o povo brasileiro sobre a condição política de hoje? É mais ou menos isso da questão.
Bueno, Bom, entiendo que los extranjeros no podemos intervenir en política, eu sei que nós somos Del país que estrangeiros, não a gente não visita, pode né? intervir na política do país, pero mas yo lo que mantendría es el tema de los principios. o que eu poderia manter é o tema do princípio. Los gobiernos pasan. Os governos passam. Yo no sé cuánto dura el periodo presidencial aquí en Brasil. Eu não sei quanto tempo dura o mandato presidencial aqui no Brasil. No sé, 4 años, 4 5 años, años, 4 4. Y hay reelección. Sim, e tem eleições. Bueno, entonces máximo pues un presidente lo que va a estar son 8 años. O máximo que o presidente pode passar são 8 anos. Pero la iglesia siempre va a permanecer. Mas a igreja vai permanecer sempre. Y lastimosamente en nuestro país son muy pocos los buenos gobernantes que se pueden señalar. Então a gente, no nosso país, a gente tem muitos governantes, né, que a gente pode mostrar. Casi todos terminan en descrédito Quase todo mundo termina em descrédito y otros terminan en prisión. e outros terminam na prisão. Entonces la pregunta sería que si vale la pena que la iglesia se amarre con determinado gobierno o candidato, Então a pergunta seria, será que vale a pena a igreja se amarrar com um candidato Siendo- ou uma política? siendo que hay más posibilidades que termine mal a que termine bien. Porque tem mais possibilidade de dar errado do que dar certo. Porque la iglesia va a compartir la buena o mala fortuna que ese presidente al final tenga. Porque a igreja vai compartilhar a felicidade ou a infelicidade que esse presidente vai ter. Entonces yo creo que ese es un mal negocio Então acho que isso é um negócio mau. y que lo más importante es que la iglesia se mantenga en sus principios, Então acho que é mais importante que a igreja mantenha os seus princípios, colaborando con los elementos positivos que un gobierno pueda tener, colaborando com os elementos positivos que o governo possa ter, pero también distanciándose de los elementos que en un gobierno se alejan de la justicia de Dios y de los principios de la mas palabra. também se mantendo distante dos elementos negativos que esse governo se mantém longe da palavra de Deus. De esa forma la iglesia mantiene su independencia. Dessa maneira a igreja mantém a sua independência. No hay que vender la primogenitura por un plato de lentejas. A gente não pode vender nossa primogenitura por um prato de lentilhas. Y dentro de lo posible debemos negarnos a recibir beneficios del gobierno. Dentro do possível a gente tem que nos negar a receber muito bom, benefícios do governo, vocês são demais. Y me refiero a beneficios que van a favorecer a la iglesia. Eu vou falar de benefícios que vão beneficiar a igreja. Porque muchas veces las iglesias son compradas con el hecho de que les regalen un equipo de sonido Porque as igrejas se vendem por um equipamento de som, o que les regalen pintura para el edificio ou que eles presenteiem eles com pintura para o prédio, o que van a reparar la calle que pasa frente a la iglesia ou que vão fazer, ou consertar, pavimentar a rua que passa na frente da o que igreja, van a iluminar las afueras de la iglesia. ou que se vai iluminar a frente da igreja. Todas estas cosas que estoy mencionando benefician a la iglesia. Todas essas coisas que eu estou dizendo traz benefício à igreja, Pero ¿qué de las demás personas? mas para as outras pessoas. Entonces yo creo que la iglesia debe convertirse en una mediadora de las necesidades de las personas. A igreja tem que se converter numa mediadora da necessidade das outras pessoas. Y que la iglesia debe ser reacia a recibir beneficios ella, E a igreja tem que ficar distante de receber benefícios para si, pero ser muy incisiva en pedir que se llenen las necesidades de la población en general. mas elas têm que ser incisivas em pedir sobre as necessidades da população em geral. Entonces, si a mí me preguntaran qué es lo que la iglesia necesita, E se você me perguntar o que é que a igreja necessita, yo lo que respondería es la iglesia lo que necesita es que se atiendan las necesidades de las personas. o que a igreja necessita é que a igreja esteja atenta à necessidade das pessoas. Y de esa forma la iglesia no se ve comprometida, Então, dessa forma, a igreja não fica comprometida. no puede ser comprada. A igreja não pode ser comprada. Y estamos obligando a los gobiernos a que cumplan la responsabilidad que la escritura les da. Então, a gente está forçando os governos sobre as necessidades que a Escritura nos cobra, Que es promover el bien común. que é promover o bem comum. Pediram que eu fizesse uma colocação também. É um tema interessante e, seguindo a palavra do pastor,
Justamente o compromisso da igreja deve ser com o Evangelho. E o Evangelho é a verdade de Deus que julga todas as coisas. No plano político, até mesmo partidário, no plano intelectual, científico, universitário, todas as coisas são avaliadas e julgadas pela verdade de Deus, que é a verdade absoluta como nós cremos. O Evangelho é a verdade de Deus que passa a pente fino todas as coisas, inclusive as motivações do nosso coração. E é por isso que nós podemos assim pensar que o Evangelho ele é supracultural, pois o Evangelho é que define a cultura humana e não o contrário. Ele é multicultural, pois ele traz pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Senhor Jesus. O Evangelho também é intercultural, pois essas pessoas agora estão ali reunidas e são apenas um só corpo em Cristo Jesus, a sua igreja. O Evangelho também é cultural, pois é o próprio Senhor Jesus que andou na nossa terra, falou a nossa língua, Deus encarnado para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho ele é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra pela obra missionária, mas o Evangelho também é contracultural. Ou seja, ele transforma o coração, a família, a sociedade. Essa transformação é uma transformação eterna, não é uma transformação passageira, não é uma transformação puramente política, não é uma transformação puramente social, é uma transformação eterna, pois é a verdade eterna de Deus. Por isso que, alinhado na resposta do pastor, o compromisso da igreja é com o Evangelho, e esse Evangelho julga todas as coisas, inclusive os governos, os países, as teorias científicas e também a própria igreja e os nossos próprios corações. À medida que a igreja do Senhor Jesus, ela está comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus, essa igreja há de apoiar certas coisas que estão sendo feitas por iniciativa governamental ou não governamental, e há também de reprovar outras, muitas vezes no mesmo governo, muitas vezes no mesmo país, pois a igreja possui esse compromisso é com o Evangelho, e não apenas com estruturas humanas, sejam partidárias, sejam sociológicas, antropológicas, sejam científicas. O Evangelho passa a pente fino, ele avalia todas as coisas. Uma experiência que eu tive há uns 2 anos atrás, que realmente fez bem ao meu coração para perceber essa força do Evangelho como luz, verdade de Deus que avalia todas as coisas. Eu estava na região amazônica, visitando a etnia Sateré-Maué, e ali parei numa noite, numa aldeia, e por algum motivo não havia espaço dentro da aldeia, e fui dormir assim mais na periferia. E já experimentaram aquela noite escura, sem lua e sem estrelas, assim totalmente escura? Era uma noite como aquela, que eu desligava a lanterna, e ali eu não enxergava literalmente nem a minha mão à frente do meu rosto. E preparei a minha rede para dormir, eu desliguei a lanterna, e fui ali, deitei na rede, e começou um barulho bem perto da rede. Ora, você está na Mata Amazônica sozinho, e ali houve um barulho perto de você, você liga desesperado a lanterna, e assim eu fiz. Liguei e olhei, e bem pertinho de mim, havia uma flor multicolorida, com 2 passarinhos da noite brincando sobre ela. Uma cena linda, que eu não havia percebido, estava tão ocupado preparando a rede, fazendo alguma comida, que eu não percebi aquela flor lindíssima ali, bem pertinho de mim. E olhando para aquela flor, eu pensei, mas que belíssima flor, a criação de Deus, bondade de Deus. Eu desliguei então ali a lanterna e tentei dormir novamente. Meia hora depois, um barulho do outro lado. Aí eu liguei a lanterna, olhei, era uma cobra que tentava vir em minha direção. Havia saído do mato e tentava chegar até a minha rede, mas havia chovido bastante e tinha um lamaçal. Essa cobra entrou na lama e não conseguia sair, ficou ali se debatendo, fazendo um som estranho, até que conseguiu sair, mas foi para o outro lado. Então um perigo, e eu pensei, a lanterna ali, a luz, mostrando ali um perigo, vou estar atento durante a noite. E ali deitado na rede, eu pensei, assim também a luz do Evangelho do Senhor Jesus, mostra a verdade, mostra as coisas como elas são, mostra tanto a beleza da criação e da bondade de Deus, e perante essa bondade de Deus, nós temos somente uma coisa a fazer, olhar para os céus e falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que essa luz do Evangelho mostra também as mazelas do nosso coração, o pecado da nossa vida e as quebras em qualquer sistema, da própria igreja, do nosso coração, dos governos, das organizações não governamentais, dos projetos sociais. Esse Evangelho revela as quebras, as mazelas e também as armadilhas, e perante isso nós temos nada mais a fazer do que fugir
ou então, se não estivermos envolvidos, pedir perdão a Deus e sermos ali quebrantados de coração e de alma. Portanto, o crivo que leva a igreja a ter, e essa é a palavra para mim, discernimento, é isso que nós precisamos ter. O crivo que leva a igreja a ter discernimento não é uma tendência política A ou B, não é uma teoria social ou antropológica, não é uma ideologia que defende ou aponta para essa ou aquela direção, mas é o Evangelho. O Evangelho é o crivo pelo qual todas as coisas são julgadas. Enquanto a igreja estiver comprometida com o Evangelho, a igreja está no caminho bom, no caminho certo. Gente, quem for fazer pergunta, é só levantar sua mão que eu levo o microfone até você. Eu estou com o cronômetro aqui, com 10 minutos, mas a gente tem até as 18, não é isso? Mudou alguma coisa? E nós temos 17h30 aqui. O pastor até 17h30, tá. Mário, se na igreja deles, as células lá, a questão do discipulado, se é coletivo ou é individual? O discipulado entre os irmãos, se é através do coletivo, da célula ou individual, discípulo por discípulo? Puede ser de ambas maneras, no hay algo definido. Las células son grupos pequeños. Então, são de várias maneiras, pode ser de várias maneiras, porque as células são grupos pequenos. A veces el líder solamente tiene una persona para la cual discipular, Às vezes o líder só tem uma pessoa pela qual ela vai discipular, pero a veces pueden ser 2 o 3. mas às vezes pode ser 2 ou 3. No estamos amarrados ni a lo uno ni a lo otro. A gente não está amarrado nem em nenhum nem o outro. Paz do Senhor para todos. Eu gostaria que ele falasse mais sobre a questão da aproximação com as gangues lá, que aqui a gente conhece como facção, que a gente também tem interesse em se aproximar e às vezes tem muito receio, e eu ouvi ele falando sobre isso, a aproximação dele com as gangues. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre como foi a aproximação. Bueno, hay que recordar lo que mencioné por la mañana, Você tem que se lembrar o que eu falei hoje pela manhã, que el fenómeno de las pandillas en El Salvador es diferente al fenómeno de las pandillas en Brasil. que os fenômenos das gangues em Salvador é diferente dos fenômenos de gangues aqui no Brasil. Las pandillas en El Salvador son jóvenes que están frustrados As gangues de Salvador são jovens que estão frustrados ante la falta de oportunidades que la sociedad les pueda dar. ante a falta de oportunidade que a sociedade não nos dá. No se trata de mafias de narcotráfico Não tem nada a ver com máfia ou narcotráfico. y tampoco tienen interés en mantener territorios para distribución de droga, E eles não também têm interesse de manter território para distribuição de drogas, porque no es ese su objetivo. porque isso não é o seu objetivo. Entonces, lo que origina el problema Então, o que origina o problema nos indica también cuál es la salida. indica também qual é a saída. Y si lo que lo llevó a formar pandillas es su sentimiento de humillación Então, se o que levou eles a se juntar à gangue foi um sentimento de frustração y su profunda sed por obtener respeto, e sua profunda sede por obter respeito, entonces eso le abre la puerta a la iglesia para poder intervenir con ellos, isso abre a porta da igreja para intervir isso com eles. llegando a ellos con respeto, Então, chegando até eles com respeito pero al mismo tiempo abriéndole las oportunidades que ellos buscan. e também abrindo as oportunidades que eles estão procurando. Por años ellos han estado enviando comunicados conjuntos públicos Então, por anos, eles têm sido esquecidos por órgãos públicos, que van dirigidos a los gobiernos que han gobernado en los últimos años. que foram dirigidos por governos pelos últimos anos. Y ellos lo que proponen es incluso desarticularse ellos como pandillas, E também o trabalho que eles têm é desarticular eles como gangues, a cambio de oportunidades de educación, de salud, de vivienda, a não dar a oportunidade de saúde, de moradia, de trabalho, y sobre todo de trabajo. sobretudo de trabalho. Y ante eso pues no ha habido una respuesta. Então, sobre isso a gente não tem ouvido uma resposta. Ahora mismo El Salvador está
viviendo una condición de bastante tranquilidad en cuanto a los homicidios. Então agora mesmo El Salvador está passando uma época de tranquilidade em relação aos Los homicídios. homicidios han descendido de una manera sorprendente, E os homicídios têm caído de uma maneira surpreendente, pero es porque nos encontramos en los primeros meses de un nuevo gobierno. porque a gente tem passado o primeiro momento de um novo governo. Y ese es un mensaje que las pandillas están enviando al nuevo presidente, Isso é uma mensagem que as gangues estão enviando para o novo presidente, que están dispuestos a resolver las condiciones de violencia que hay. que estão dispostos de resolver a nova condição de violência que existe. Hasta ahora no ha habido una respuesta de parte del gobierno. Mas todavia não há uma resposta do governo, do novo Y governo. en el nuevo presupuesto para el año 2020 E o novo orçamento para o ano de 2020 no viene contemplado una cantidad que pueda dar solución a esas necesidades de estos jóvenes. não tem uma quantidade que possa solucionar o problema desses jovens. Por eso digo, el fenómeno es diferente. Por isso que eu digo que o fenômeno é diferente. Y por eso creo que la manera de abordarlo también tiene que ser diferente. Então, e a maneira de abordar também tem que ser diferente. Boa tarde. O que eu vejo assim é uma área de bastante desafio para a igreja. Minha pergunta é para o pastor Vegas: como consolidar nos jovens um caráter cristão de tal maneira que ele não seja seduzido pelos apelos sociais, pelas mídias, pelas instituições tipo universidades, né? E ele perca o seu vínculo com a igreja e com o meio cristão. Yo creo que hay que entender que los jóvenes están viviendo una época muy diferente a la nuestra. Então a gente tem que entender que os jovens estão vivendo uma época muito diferente da nossa. Ellos tienen condiciones diferentes a la nuestra. Eles têm condições diferentes das nossas Ahora tienen mucho más acceso a información, e eles agora têm muito mais acesso à informação. lo cual no significa que sepan más. Isso que não significa que eles saibam mais. Porque muchas veces los jóvenes no pueden discriminar entre lo que es información verdadera e información falsa. Porque os jovens não podem discriminar o que é informação verdadeira e informação falsa. Pero es un elemento que tenemos que tener en cuenta para poder acercarnos a ellos. Mas isso é um elemento que a gente tem que ter em conta para poder abordá-los. Las respuestas tienen que ser acorde a las expectativas de ellos. Então a resposta é em relação às expectativas que eles têm. Y recordemos también que hoy estamos en una etapa de posmodernidad E a gente também tem que se lembrar que a gente está numa etapa de pós-modernidade y de posverdad. e de pós-verdade. Entonces la verdad absoluta ahora es algo que se tiende a rechazar. E a verdade absoluta é uma coisa que você tem que rejeitar. Y lo que se enfatiza es el tema pues, del relativismo en cuanto a la verdad. Então o tema que tem sido é o relativismo em relação à verdade. Entonces creo que la iglesia tiene que llegar a estos jóvenes y tomarlos desde abajo. Então as igrejas têm que pegar esses jovens e tomar desde criança Y necesitan ellos que se le den muchas razones. e faça com que eles dêem muitas explicações, Razones que sean consistentes, razões que sejam consistentes, para que así ellos puedan ir avanzando en el conocimiento de la verdad. para que eles possam avançando no conhecimento da verdade. No podemos ser dogmáticos, A gente não pode ser dogmáticos, como por ejemplo el tema, la inmoralidad sexual es pecado. como o tema da imoralidade sexual é El joven va a pecado. preguntar ¿por qué? Eles vão perguntar por quê? Porque la Biblia lo dice, Porque a Bíblia diz, porque Dios lo dice. porque Deus diz. Eso funcionó para nosotros, Isso funcionou para a gente, pero ya no funciona para ellos, mas isso não funciona para eles. sino que necesitan razones. Mas eles precisam razões. Entonces, ahí es donde los pastores tenemos que trabajar en ofrecerles a ellos los razonamientos. Então é isso que a gente tem que oferecer para eles, explicações mais racionais, Para que ellos puedan construir una convicción para que eles possam construir uma convicção de por qué lo sano y lo recomendable para toda persona porque é são e recomendável para todas as pessoas. no es la inmoralidad sexual, Não é a imoralidade sexual, sino que la vida de una sexualidad tal como lo presenta la Escritura. mas uma vida da sexualidade que é apresentada pelas Eso Escrituras. solamente por poner un ejemplo, Isso foi apenas para dar um exemplo, pero que creo que ilustra cómo debemos abordar la cantidad de temas que hay hoy en mas día. isso ilustra a quantidade de temas que temos que abordar da Bíblia. Amém, irmãos. Chegamos ao nosso final aqui.
Em nome da Missão Aleph, queremos agradecer imensamente ao pastor Mário Veiga, pastor da segunda maior igreja do mundo, né? Isso é um fato muito relevante, não só pelo tamanho, mas também pela experiência, né, que nós ouvimos aqui nesses dias. E também agradecer ao pastor Ronaldo Lidório por estar conosco aqui, e também tem sido um marco no nosso universo evangélico, na área de missões, e tem inspirado muito a vida de muitos jovens. Então, vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse momento, lembrando que às 19 horas, em ponto, estaremos de volta aqui. Então, os irmãos terão esse intervalo, mas com certeza nós teremos um momento muito especial. O pastor Ronaldo Lidório vai estar trazendo uma mensagem para nós, e nós somos gratos a Deus por tudo que tem feito nesses dias aqui. O Congresso da Aleph tem sido um sucesso, né? As estatísticas já mostram o crescimento, fala igual o pastor Jeremias, exponencial, né? Realmente, Deus está alcançando muitos líderes e pastores. Então, desde o 2013, quando foi o primeiro congresso, até hoje, Deus tem acrescentado bastante líderes e pastores. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse momento de crescimento. Obrigado, Senhor, pela disposição dos teus servos de estarem aqui contribuindo para esclarecer pontos, Senhor, até nevrálgicos, Senhor, na sociedade, onde a igreja tem se inserido. Obrigado, Pai. Continua usando eles em piedade, profunda piedade. Senhor, em nome de Jesus, que possamos sair desse lugar, desses dias, Senhor, cheios, ó Deus, cheios de esperança para uma sociedade melhor, um mundo mais justo, com o Teu Evangelho que transforma, Pai. Porque o Teu Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar, Senhor, todo aquele que crê. Obrigado, nos leve em paz, e às 19 horas nos traz aqui, Senhor, para sermos reabastecidos novamente com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Não saia aí sem dar pelo menos 3 abraços, viu?